Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Quem é que está feliz hoje de estar aqui na casa do Senhor para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Estou muito feliz de estar aqui e, como os irmãos mencionaram sobre a minha família, sobre a minha mãe, eu fico muito feliz, alegre e contente pelo que o Senhor vem fazendo na vida da minha família. Porque eu me lembro, e o Marcondes se lembra, que eu dizia para ele: Marcondes, como é que faz a minha família? Né? Um pessoal todo católico, como o irmão testemunhou, se eu não me engano, da mãe, né? E também a minha família, a família a qual eu convivia, da parte da minha mãe, eram todos católicos. Boa parte são crentes, para a honra e a glória do Senhor. E eu me lembro que o Senhor me resgatou primeiramente, estava sozinho eu. E eu ficava meio assim, porque no início não é fácil. Você sozinho, você vai para a igreja sozinho, você ora sozinho, você quer buscar a Deus e sua família quer ir beber, quer ir para farra, quer fazer coisas que não convêm com a vida de um crente. E eu passei por um bom tempo, mas o Senhor, no início da minha conversão, e hoje eu tenho 1 ano e 2 meses, eu fiz agora 1 ano e 2 meses, dia 25, para a glória do Senhor. Em tão pouco tempo, o Senhor deu a promessa no início da minha conversão, falou que através da minha vida Ele iria alcançar os meus familiares, e foi como Ele tem feito. Hoje eu estou aqui com meu primo, tem meu tio, a minha tia, a minha mãe, a minha irmã, a minha prima, a minha tia. E isso é os frutos. Isso é mostrando que se o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Ele quer apenas que você tome uma posição de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se Ele prometeu algo para a sua vida, eu não sei o que Ele prometeu, mas Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele dirá e não cumprirá? E acaso Ele falaria e não confirmaria, né, Marcondes? Se Ele falou aqui, Ele vai te confirmar, meu irmão. Descansa na certeza. E da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, na minha família, Ele pode fazer na sua. Amém? E eu peço que os irmãos fiquem de pé. Vamos em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Esperar os irmãos encontrarem a passagem. Aleluia. Creio que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Essa palavra aqui é falar que não é a gente que faz, mas é o Senhor. Que você venha crer. Capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aleluia. Esperar os irmãos encontrarem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Iniciando a leitura. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Pode tomar o seu assento, pode se assentar em nome de Jesus. Peço que os irmãos fiquem atentos na palavra com a Bíblia aberta, porque, se o Senhor permitir, vamos passear alguns versículos da palavra. E essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, já faz mais ou menos 1 mês que Ele vem falando isso ao meu coração, sobre a vida de Davi. E quando olhamos para Davi, nós vemos o agir de Deus na vida dele. Nós olhamos para ele e vemos que Deus é o Deus dos improváveis. Quando olhamos para Davi, vemos que de aparência ele era um homem que, se o povo fosse escolher ele, ele não seria escolhido. Porque na própria casa dele, quando Samuel chega a Jessé mostra, Samuel já vê Eliabe e diz: certamente esse é o ungido do Senhor. Depois que é apresentado Eliabe, aí depois Jessé mostra Abinadab e Samar. Mas Deus rejeita. Deus rejeita. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E se a gente for olhar nessa palavra, Davi estava lá apacentando as ovelhas. E ele era um menosprezado pelos seus familiares, pelo seu próprio pai e seus irmãos. Porque nem estavam se lembrando dele. Eu creio que Samuel, se ele não perguntasse, tem mais algum? Não ia ser lembrado Davi, mas Deus lembrava dele. Não importa onde você esteja,
se não te dão oportunidade, se não falam com você, se o homem não lembra de você, mas o Senhor sabe onde você está, e no momento certo Ele vai te exaltar na sua família. Não importa o que é que você esteja passando, em que circunstância você esteja, quem faz é Deus. Ele quer apenas que você se coloque na posição de com ousadia e com coragem, porque quem vai fazer é Ele. Assim como Davi, quando ele apacentava as ovelhas, ninguém via. Eu creio que você deve estar passando um momento da sua vida que você desejava ser visto pelas pessoas, ser usado pelo Senhor em determinados lugares. Mas hoje você pode estar apacentando as ovelhas como Davi. Você pode estar matando os leões, os ursos. Deus pode estar te usando no oculto, mas uma hora Ele vai te exaltar. Ainda não é o tempo. Ele está te moldando, Ele está te preparando. Aquieta-te, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. No momento certo o Senhor vai te dar a sua bênção. Ele vai dar a promessa a qual Ele te prometeu, que você venha apenas descansar e crer na certeza. Glória a Deus. E quando olhamos aqui o contexto dessa passagem, anteriormente no capítulo 15, aqui é onde Deus manda Samuel dar um recado para Saul, para que ele vá destruir totalmente os amalequitas. E Saul não obedece a Deus. Ele não obedece a Deus. E eu vejo algo interessante, que ele foi um homem que foi escolhido pelo povo. O Senhor não queria que fosse escolhido nesse momento, que continuasse com Samuel como juiz de Israel. Mas o povo quer? Tudo bem, o povo escolheu. Mas atente para algo importante. Saul foi escolhido pela aparência, e na primeira oportunidade ele caiu porque foi escolhido pelo povo. Mas Davi, que foi escolhido pelo homem e era rejeitado pelo povo, foi escolhido por Deus e era rejeitado pelo povo, foi o maior rei que Israel já teve. Glória a Deus. Não importa onde você esteja, se o homem te despreza, se não dão atenção para você, mas o Senhor te escolheu, quando Ele te escolhe, já vai dar certo, vai dar certo. Aleluia. Porque Deus não é Deus de derrota, mas sim Deus de vitória. Então vemos nessa palavra que Davi foi escolhido através do seu interior. Deus olha para o nosso interior. E não importa a nossa estrutura, a nossa aparência, Deus olha para o nosso coração. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que o Senhor vai nos falar sobre o que importa não é a estrutura. O que importa não é o externo, mas sim o que está dentro. Isso é o importante. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa palavra está falando aqui que o importante não é o vaso de barro, mas sim o ouro que está contido dentro do vaso de barro. Você pode ser um vaso de barro, mas o que tem dentro de você é ouro de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Não olhe para a sua aparência. Não se inferiorize. Porque o que vale e o que tem de importância dentro de você é o que está dentro, não o que está fora. Não se menospreze. Não ache que, por eu ser isso, por eu ser aquilo, que Deus não vai me levar. Não, Ele pode levar sim, porque quem faz é Deus. E Deus é o Deus dos impossíveis. Glória a Deus. E quando olhamos para essa palavra, vemos que realmente não importa o nosso exterior, mas sim o nosso interior. Eu acho lindo quando Isaías vai dizer sobre Jesus. E a palavra vai dizer assim, não lembro o versículo exatamente, mas vai dizer assim: e nele não havia nenhuma beleza. O próprio Jesus, nele não havia nenhuma beleza. Mas o que é que tinha importante dentro de Jesus? O que estava dentro dele, a essência de Deus. O próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Aleluia. Por isso que os judeus rejeitaram Jesus, porque esperavam algo poderoso, algo glamuroso, um rei, mas não. Por isso que vai dizer a palavra, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 ao 31. A palavra vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. É loucura. Quando olhamos para Davi,
Davi era, se fosse escolhido pelo povo, se ele fosse para ser escolhido pelo povo, eu acho que não ia ser escolhido. Até os seus próprios familiares o rejeitavam. Nem se lembrava dele. E lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 ao 31, vai dizer assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual nós, feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Essa palavra está dizendo aqui que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Isso quer dizer o quê? Que Deus escolhe aqueles improváveis. Davi era um improvável. Quando olhamos para Moisés, era um improvável. Quando Deus escolhe Paulo, era um improvável, porque era um perseguidor dos cristãos. Era um homem que, se eu olhasse para ele, eu ia dizer: não, esse aí não tem jeito não. Mas Deus escolhe esse aí. Aleluia. Se você for olhar para o seu passado, para a sua vida, rapaz, por que Jesus me escolheu? Não, entenda. Não importa a sua aparência. Não importa quem você era, o que você fazia. Porque Deus já te vê lá na frente. Deus não te via você como uma pessoa pecadora, mas Ele já te via como um missionário, um pregador da palavra, um obreiro, um pastor. Deus já estava olhando lá na frente quando Ele olhava para Paulo. Ele não estava olhando ele, aquele homem que perseguia os cristãos, mas sim um apóstolo dos gentios. Isso nos mostra que Deus é o Deus dos improváveis. É o Deus que não importa a circunstância, ocasião, de onde você veio. Mostra que é o Deus que faz. É o Deus que não importa, Ele faz nas nossas vidas. Aleluia. Quando olhamos para Davi, vemos que ele de início foi rejeitado. E eu vejo algo lindo nessa palavra, que Deus já exaltou ele no meio da sua família. Samuel vai dizer assim: ei, nós não nos assentaremos até que ele venha assentar à mesa. E outra questão, Samuel ungiu ele no meio de seus irmãos. É o que a palavra vai dizer, que o profeta não tem honra na sua própria casa e na sua própria família. Aquele escolhido de Deus, Davi, não tinha honra na sua casa, na sua família. Mas Deus o escolheu. E através dele Deus fez grandes coisas. Porque Deus é o Deus dos improváveis. Guarde isso. Eu não sei como é que você está aqui. Eu não sei o que é que você está pensando. Mas saiba que Deus escolheu você. E através da sua vida Ele vai alcançar outras pessoas. Não olhe para você, mas olhe para Deus, que pode fazer todas as coisas. Aleluia. E quando olhamos para isso, de Davi, quando a palavra vai dizer lá no Salmos 51, 17, eu acho lindo isso. Porque o Senhor, Ele, com toda o glamour, a beleza da sua criação aqui na terra, o que Deus mais se agrada, o que Ele se inclina, é para os quebrantados e contritos de espírito. E a palavra vai dizer lá no Salmo 51, esses salmos aqui, é quando Natan vem a Davi falar o que ele cometeu de pecado com Batseba, a hitita. Quando ele vai e vê aquela moça e vai ter com ela, sendo uma mulher casada. E a palavra vai dizer no Salmo 51, 16, 17: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso vemos que Deus não se importa com o externo, mas sim com o seu coração. Ele olha para você, Ele olha para o seu íntimo e o que passa dentro do seu coração. Ele é o Deus que esquadrinha os pensamentos e o nosso coração. E isso eu entendo que após pecar Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E vemos a diferença quando ele tem um coração quebrantado e contrito.
Porque após pecar, ele vai para os pés de Jesus. E quando fazemos uma comparação entre Davi e Adão, Adão pecou, mas ele se afastou de Deus. Por quê? Não tinha um coração quebrantado e contrito. Mas Davi, logo após pecar, ele vai lá e corre para os pés de Jesus. Jesus o perdoa. Aleluia. Porque ele não olha para o que você faz. Ele não olha, mas ele olha o que tem dentro de você. O que é que você faz após pecar? Você corre para os pés do Senhor ou se distancia dele? O Senhor sabe que nós somos pecadores, mas Ele quer que você tome uma posição logo após o pecado. Porque a palavra vai dizer que Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda impureza. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E essa palavra mexe muito comigo, porque muitas das vezes eu me inferiorizava. Eu falava e achava que não ia conseguir. Eu olhava para a minha estrutura, um vaso de barro, mas o Senhor disse: não é a estrutura. O importante não é a sua estrutura, mas sim o que contém dentro de você. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o Deus que faz acontecer aonde os homens olham e não tem explicação. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, quando vamos olhar a passagem lá em Êxodo, para fazer uma comparação, Êxodo 4, versículo 10 ao 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículo 10 ao 12. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Aqui Moisés era um homem, como a palavra vai dizer, que ele era pesado de boca e pesado de língua. Mas Deus o escolheu para ser o porta-voz de Israel. O porta-voz dele. O homem queria libertar o povo de Israel. E aqui é mais uma comprovação na palavra de Deus, que ele escolheu o improvável para ser o libertador de Israel. Deus pode te escolher. Ele te escolhe. Mesmo que você seja o improvável ao olhar do homem. Mas ele te escolhe. Por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus, como a palavra vai dizer, que para o homem é impossível. As pessoas podem olhar para você e dizer: é impossível dessa pessoa chegar lá. É impossível dele alcançar essa bênção. É impossível ele ser um pregador. Mas a palavra vai dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. Esse é o Deus que nós servimos. Então temos que se apegar e depender dele. Temos que depender do Senhor. Viver debaixo da direção e dependência dele, porque quem faz a obra é o Senhor, não somos nós. E quando olhamos, voltando lá para o texto de 1 Samuel 16, vemos que a diferença, quando alguém busca agradar a Deus e o outro que busca agradar o homem. Saul, a palavra vai dizer, logo após que ele vem lá dos amalequitas, ele destrói tudo, mas ele não destrói o rei, e nem as primícias, as coisas, os despojos. Mas Deus diz: destrua tudo, totalmente, aniquile. Mas a palavra vai dizer que pelo povo, por querer agradar ao povo, ele não destrói, ele fica com os despojos. E lá na frente Deus vai repreender Saul e vai dizer que eu o rejeito, não quero mais. E vemos aqui que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando olhamos para Saul, ele buscou agradar aos homens e não a Deus, e foi rejeitado. Mesmo que de primeira instância ele fosse ido bem, ele foi bem, durou um certo tempo, mas tudo que vem do homem não dura, mas tudo que vem de Deus é eterno. Entendemos isso? Então, que venhamos deixar de buscar agradar aos homens, mas sim a Deus. Saul buscou agradar aos homens. O seu olhar não estava em obedecer a Deus, mas sim aos homens.
e deu no que deu, foi rejeitado. Mas Davi, ele buscava agradar a Deus em primeiro lugar. E Deus fez grandes coisas na vida dele. Temos que tirar esse olhar dos homens. Entender que quem vai te dar a sua bênção, quem vai te colocar no lugar que você deseja, não é o homem, mas é Deus. Esse é o Deus que servimos. Aleluia. Glória a Deus. Então entendemos que temos que buscar obedecer ao Senhor. Temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Não olhando para o homem, mas sim para Deus. Aqui é um grande exemplo. Saul buscou agradar os homens, mas Davi buscou agradar a Deus. E vemos a diferença com o que aconteceu quando Davi buscou agradar a Deus. Então vemos que o que o Senhor tem falado nessa noite aos nossos corações é que não importa se você é um vaso de barro. O que importa é o que Ele colocou dentro de você, que é ouro, é o Espírito Santo de Deus. Entender que quem faz a obra é o Senhor. Ele quer apenas que você se coloque com ousadia e coragem, porque quem vai te fazer é Ele. Como Ele disse para Moisés: Moisés, eu vou colocar as palavras na sua boca. Não se preocupe, quando você chegar lá, quem vai fazer é eu. Eu quero apenas que você chegue lá como um vaso, e eu que sou o oleiro vou te usar. Entendamos que quem faz é Deus. Cuidado em pensar que você pode fazer alguma coisa. E saiba que nós somos vasos de barro. E a qualquer momento podemos ser quebrados por Deus, como diz em Jeremias 18. E Ele ter que nos refazer para nós ficarmos da maneira que o agrada. Entendamos que quem faz é o Senhor e não é a gente. Que nós venhamos mais depender do Senhor e confiar nele. Porque quem faz a obra é Ele. Porque como vai dizer em Romanos 11:36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja dada toda a glória. Amém. Entendamos que tudo vem de Deus. Tudo é para Deus. Então que, como foi dito lá em 1 Coríntios, se alguém quer se gloriar, se glorie no Senhor. Porque aos olhos do mundo você era loucura. Aos olhos do mundo você não era para ser escolhido. Hoje você não era para ser crente. Mas Deus o escolheu. A palavra vai dizer que Ele nos revelou essa sabedoria para a salvação em Cristo Jesus. Que nós venhamos entender que Deus faz, Deus age. Não importa as circunstâncias ou a situação que você esteja inserido. O Senhor faz, porque Ele é Deus. E tudo Ele faz para que o nome dEle seja glorificado. Então, quando olhamos para Davi, vemos que não importa a estatura, condição, se sua família o aceita, se você é bonito, se você sabe falar, se você é rico ou você é pobre. Quem faz é Deus. O importante não é o vaso, mas sim o que está dentro do vaso. O importante não é o recipiente, mas sim o conteúdo que está dentro do recipiente. Nós vemos isso nessa palavra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e a palavra vai dizer que Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. A pergunta que temos que nos fazer: quando Deus olha para a gente, o que Ele vê no nosso coração? Ele vê um espírito quebrantado, contrido, ou vê um coração rebelde? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. Quando Deus olha para nós, o que Ele está vendo? Ele está vendo Davi ou Ele está vendo Saul? Entendemos que temos que buscar não agradar ao homem, mais uma vez como foi dito, mas sim buscar agradar a Deus. Que deixemos de viver de aparência, que deixemos de viver para se amostrar para os outros, dizendo que nós somos capazes. Deus, você não é capaz, mas Deus é capaz de fazer na sua vida. Entenda que aqui é um exemplo. Saul queria agradar ao homem e caiu, mas Davi queria agradar a Deus e continuou firme no caminho do Senhor e foi até o fim. Isso mostra que quando buscamos agradar a Deus, quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, quando deixamos que nada tome o lugar do Senhor em nossas vidas, Ele vai nos honrar. No tempo certo Ele vai nos dar a bênção que Ele tem para nós. Que você não venha olhar para o homem, buscar agradar ao homem, mas sim buscar agradar a Deus.
Eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui, porque Ele está repetindo isso. Busque agradar a Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar. Não deixe que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Busque ao Senhor. Busque a Ele, porque Ele tem bênçãos para a sua vida. A palavra vai dizer que ora sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que o buscam têm que crer que Ele é galardoador. Isso quer dizer o quê? Que se você buscar Deus, Ele vai te dar. Eu acho lindo quando os discípulos dizem: Mestre, eu deixei tudo por você. Eu deixei tudo por você. O que a gente vai receber? 100 vezes mais. E a eternidade. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Que uma vida com o Senhor é uma vida de renúncia. O Evangelho, viver com Cristo, como Jesus disse: aquele que vier após a mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Viver uma vida com o Senhor é uma vida de transformação. Por isso que Ele nos compara com um vaso. Porque o vaso, ele é tirado da lama. E quando ele vem da lama, ele vem com impurezas, com pedra, com sujeira, com terra. E o oleiro vai moldando esse vaso, até que ele chega ao ponto de se tornar útil para ser usado pelo Senhor. Por isso que entendemos que o Senhor vai nos moldar. E se você busca o Senhor, Ele vai te moldar. Algo que temos que tomar um cuidado e prestar atenção é se você, desde o momento que você entregou sua vida para Jesus, qual foi a transformação que você teve? Você se permitiu que Deus te moldasse? Ou você foi rebelde, como a palavra vai dizer lá em Jeremias 18? O vaso não ficou da forma que o oleiro quis, ele foi lá e quebrou. E o refez novamente. Então que deixemos ser moldado pelo Senhor. Deixemos Ele nos moldar a cada dia, para que nós venhamos herdar a promessa que Ele tem para nossas vidas. Porque Deus é Pai. Ele não vai te entregar algo que você não esteja preparado. Primeiramente Ele vai te moldar. Ele vai te levar para o deserto. João Batista, a palavra vai dizer lá em Lucas que ele crescia no deserto. Crescia no deserto. Ao olhar de todos, ninguém conhecia ele, mas Deus conhecia ele no deserto. Deus estava com ele no deserto. Deus estava suprindo ele no deserto. Deus estava moldando ele no deserto. Da mesma forma, Davi estava no campo. Ninguém lembrava dele. Ninguém olhava para ele. Mas Deus lembrava dele. Estava com ele. Ajudava ele. Estava moldando e preparando ele para o que Deus tinha no futuro. Entendemos que hoje você pode estar apacentando as ovelhas. Hoje você pode estar no deserto. Mas vai chegar o tempo que Deus vai lhe levantar. Aleluia, Senhor. Ele vai lhe colocar no lugar de honra. Glória a Deus. É como a palavra vai dizer em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Essa palavra está dizendo aqui que o Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Davi, como vemos, quando vamos fazer uma comparação com Davi poderia estar lá no campo, com as ovelhas, no esterco, no chão, esquecido, mas Deus já fez algo grandioso. Ele, através de Samuel, disse: nós não vamos nos assentar até que Davi venha assentar a Glória a mesa. Deus. E ungiu ele no meio de seus irmãos. Aleluia. Isso mostra que onde você esteja, no lugar onde você foi humilhado, no lugar onde te esqueceram, no lugar onde te rejeitaram, Deus pode te exaltar lá para que o nome dele seja glorificado. É a promessa que ele dá nessa palavra. Não importa, desde que no momento certo o Senhor vai te exaltar. Que você não venha revidar, você venha entregar nas mãos de Deus, que no momento certo Ele vai te exaltar para que o nome dele seja glorificado. Que venhamos entender que você pode muitas das vezes pensar assim: mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei louvar. Mas entenda, você é barro,
mas o importante é aquele que coloca o ouro dentro de você. O conteúdo que Deus coloca dentro de você. Não olhe para o seu exterior, mas sim olhe para o interior, de dentro de você. Saiba que quem vai fazer é o Senhor, não é você. Que você venha se depender mais e mais de Deus. Algo que tem que tomar cuidado, é como a palavra vai dizer, que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Então entendemos que para nós andarmos com Deus, temos que se humilhar nos pés dele, porque quem faz é Ele, não somos nós. Agora, como a palavra vai dizer, se você quer se gloriar, se glorie no Senhor. Se você se exaltar, for querer achar que é você vai cair. Porque quem faz é Deus. Quem faz é o Senhor. Amém, igreja? Então o Senhor, nessa noite, Ele está nos falando que não importa o que as pessoas olham para você e dizem, não importa a sua estrutura, não importa o material, não importa se você sabe fazer isso ou não. O que importa é que o nosso Deus é Ele quem faz. É Ele quem vai te dar a capacidade. É Ele quem vai te dar a graça para você prosseguir. Que venhamos cada vez mais depender de Deus, confiar no Senhor, crer que é Ele quem faz e descansar na certeza que o nosso Deus é um Deus glorioso e que Ele olha para os nossos corações. Ele não está olhando para o seu exterior, mas sim Ele está olhando para o seu interior. Que venhamos nessa noite fazer uma reflexão. O que Deus vê quando Ele olha para o meu coração? O que Deus vê quando Ele olha para os nossos corações? Ele está vendo Davi, um homem que era segundo o coração dele, que buscava agradar ao Senhor de todo o seu coração, buscava obedecer ao Senhor, e que quando pecava, ia aos pés dele pedindo perdão. Mas Saul, não, era um homem totalmente diferente. E vemos que, eu acho lindo isso, lá em 1 Samuel 15, quando Saul vai, eu quero sacrificar, eu quero fazer isso, para o Senhor me perdoar. Mas a palavra vai dizer lá em 1 Samuel 15, 22, que, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto em prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Isso aqui está mostrando que é muito melhor. O Senhor quer de nós obediência. Ele quer que nós sejamos filhos que obedeçam e cumpram a palavra dele. Venhamos ter um olhar reto diante de Deus. Pergunta que o Senhor não está fazendo nessa noite. Quando Ele olha para a gente, o que Ele está vendo? Um filho obediente que busca, acima de tudo, agradá-lo? Ou alguém que busca agradar aos homens e desobedecer a Deus? Só por um breve momento. Saul agradou aos homens, mas foi por um breve momento. Tudo que vem do homem é momentâneo, mas o que vem de Deus é eterno. Glória a Deus. Você pode receber algo do homem, mas você pode perder. Mas se você receber algo de Deus, é eterno. A salvação é eterna. O que Deus dá é duradouro. Quando olhamos para José, outro que era um improvável, a partir do momento que ele teve aquele sonho revelado por Deus, a vida dele começou a desandar. E eu creio que as pessoas que olhavam para ele diziam, meu Deus, no nosso falar, né? Esse aí não tem jeito. Esse aí está no fundo do poço. Mas Deus tinha uma promessa. E Deus estava com ele. Da mesma forma como Davi, como Moisés, como Paulo. Não importa o que você esteja passando. Hoje você pode estar na prisão, seja onde for. Mas no tempo certo o Senhor vai cumprir a promessa a qual Ele te prometeu. Que você venha crer e descansar nessa certeza. Que o Senhor é fiel para cumprir. E que não importa a sua situação. Mesmo que hoje você esteja no deserto. Você esteja hoje apacentando as ovelhas. No momento certo, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Vai fazer você herdar a promessa. Para a honra, a glória e o louvor do nome dEle. Amém, igreja? Que você venha guardar essa palavra no seu coração. E entender que não importa a sua estrutura, mas importa o que tem dentro de você. Que Deus não está olhando para o seu exterior,
mas sim para o seu interior. Que venhamos nos autoanalisar e vemos qual tem sido a nossa postura diante de Deus. O que nós temos feito, se temos obedecido ao Senhor, se temos buscado agradá-lo acima de tudo, ou temos buscado agradar ao homem. Essa é a palavra que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Que venhamos entender que o importante é o interior. Que venhamos olhar para o nosso interior e não mais para o nosso exterior. E buscar agradar ao Senhor acima de tudo. E crendo que no momento certo, assim como Davi, Ele vai te fazer assentar em meio aos príncipes. Ele vai te levantar do pó e vai te exaltar para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você guarde essa palavra no seu coração. E eu creio que o Senhor nos falou grandemente essa noite conosco. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.